O que é a vida? Você já pensou sobre isso? Queria trabalhar com dois sentidos que normalmente a gente associa à vida. A vida como uma experiência e a vida como um bem. Mas não um bem qualquer, né? Normalmente a gente fala que a vida é o nosso bem mais valioso. Mas um bem é como uma propriedade, né? Como algo que a gente quer aproveitar, que a gente quer usufruir. Algo que nos pertence por direito. E hoje a gente tem essa sensação de que é comum também a gente dizer que a gente vive mais e melhor do que qualquer outras pessoas que viveram em qualquer outra época. Mas a verdade é que viver é um desafio tão grande quanto sempre foi para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar. E a vida como experiência, ela envolve essa dimensão de que a vida na verdade é maior do que a gente, né? Ela não nos pertence. Somos nós que pertencemos à vida, porque através dela nós somos colocados num mundo que é maior que nós, né? Que passa por todos esses sentimentos de crescer, de envelhecer, de adoecer, de ser ferido, de sentir raiva, desejo, mágoa, justamente porque a vida nos coloca nesse mundo que nos abrange, né? Em meio a outras pessoas, a outros seres, a outras coisas, ao tempo e ao espaço. Só que tanto a vida quanto a propriedade, quanto a vida quanto a experiência, elas são marcadas pela finitude. Pelo fato dela ser passageira, dela ser temporária, né? Desse limite temporal da vida, dessa escassez, essa consciência de finitude mesmo. Né? E é essa consciência de finitude que faz com que a gente, às vezes, se limite a uma posição de disputa com os outros, de disputa com o mundo, né? Como se o homem fosse o lobo da humanidade. Ou mesmo a gente usa, então, em meio a essa selvageria, a essa violência que é a vida ou que é a natureza humana, o homos econômicos, né? A gente faz uso desse sujeito racional, esse sujeito que calcula e que é sempre o melhor para si, e articula esse homem racional com esse homem político, né? Esse homem do governo, do controle, da gestão. E é esse desejo, né? Tanto pensando na vida quanto bem, quanto pensando na vida como experiência, ela é marcada pelo desejo, pela vontade de poder, pela vontade de usufruir e pelo desejo, diante dessa finitude, também de controle. Né? Só que essa concepção, ela é justamente uma concepção ocidentalizada da vida, uma concepção que vem da modernidade, que é marcado por uma masculinidade, né? Por uma branquitude que, na sua essência, valoriza tanto a vida nesse sentido de poder, de potência, porque tem medo da morte, né? Tem medo do fim e tem medo da própria vida, medo do sofrimento, que quer desejar tanto, que deseja por si, e quer desejar pelo outro, né? Quer se impor pela dominação, pela força, pelas leis, pelas normas, pela regulação dos desejos, determinando o que é bom e melhor, o que é bom e mal, o que faz bem, o que faz mal, criando ilusões utópicas, né, de liberdade, de felicidade. Só que isso tudo acaba virando um peso, né, como essa responsabilidade que a gente tem sobre a nossa própria vida, como se a vida fosse novamente algo nosso, né? Isso se vira um peso, essa concepção da vida, porque ela vira algo que é nosso, com o qual nós temos que lidar, e acaba virando algo individualizado, né? Nós nos isolamos, nos afastamos cada vez mais dos outros, nos afastamos de tudo aquilo que nos lembra a nossa precariedade, a nossa finitude, sem assumir as consequências e as responsabilidades, né? Desse isolamento, desse afastamento, desse controle, dessa possessividade de tudo, dessa vontade de ter acesso a tudo. E se a gente reconhece que está se afastando de algo, isso é mais como uma doença, né? Como algo que precisa ser tratado. Só que do outro lado da moeda, a gente também tem a vida como luta, né? A vida pensada por aqueles que são dominados, por aqueles que são marcados pela precariedade. E no nosso cotidiano, as pessoas, enfim, né? Jovens negros, mulheres trans, travestis, pessoas sem pais, que as expectativas de vida não passam de 17, 35 anos. Para essas pessoas, a morte não pode ser evitada, né? Não pode ser adiada. Ela é algo com o qual se lida todo dia. Né? Aqui o desejo é o desejo de uma vida melhor também, e é marcado por essas ilusões da justiça, de igualdade, ou mesmo pela ideia de crescer na vida, né? Do ponto de vista da individualidade, se tornar um indivíduo que se auto-aperfeiçoou. Enfim, entre essas duas dimensões, né, essas três dimensões, na verdade, da vida como
bem, propriedade, a vida como experiência e a vida como luta, a vida se torna um campo de luta, né? Só que é a luta contra quem luta contra a vida, certo? As pessoas que têm a vida como luta, elas lutam não contra a vida, mas contra as pessoas que lutam contra a vida, justamente porque querem essa vida só para si, né? Essa vida idealizada. Assim, a vida é transformada num campo de força, né? Entre a lei do mais forte, o mais esperto, o mais rico. A vida, ela não é um fenômeno que acontece fora da gente, que a gente pode observar num lugar e num espaço delimitado. A vida é uma experiência que acontece dentro e em volta da gente. Ela se alimenta do que nós nos alimentamos. Ela se movimenta com os nossos movimentos. Ela nasce, cresce, reproduz e morre junto com a gente. Portanto, se a vida é esse desejo de poder continuar, de perdurar, de se estender, a vida também, por outro lado, é satisfação. E a satisfação, ela é aquilo também que nos dá a consciência do limite, certo? A sua fome, ela não é infinita. A sua necessidade, ela não é infinita. Chega uma hora que você se satisfaz. E ter essa consciência desse limite, do desejo, também faz parte da vida, né? Porque a gente entende que a vida, ela não é uma só. Ela é múltipla. Ela é relacional. Ela continua além de nós e além de cada um de nós. E por isso é importante pensar sobre a vida.